ciências morfofuncionais, sistema nervoso, cardiorrespiratório. Vamos lá, começar a compartilhar a tela, finalizar essa história de sistema nervoso e segue o jogo em direção a... Deixa eu já acatar alguém que está chegando aqui. Camille. Segue o jogo para sistema cardíaco ainda hoje. Numa sala melhor, né? Graças a Deus vocês estão me escutando bem, né? Tudo certo, minha voz? Online. Sim, professor. Ótimo. Aqui, ó. Então, vamos compartilhar. Então, nós estávamos exatamente falando, até o presente momento, em relação à questão do sistema nervoso cardiorrespiratório, e falamos de diversos eventos, os quais referíamos, obviamente, a todos os eventos relacionados a ambas as estruturas. Ou seja, falamos da questão do sistema nervoso central, de todos os eventos ligados ao quê? A cérebro, a questão das suas divisões junto com medula espinhal. Opa, pode falar. É porque está sem imagem, é normal mesmo? É normal mesmo. Tá aqui, tá vendo eu balançando o cursor? É quando eu estou em patologias. Eu estou reprisando o que vocês viram até hoje. Só estou comentando. Ok. Mas está vendo aí? Unidade 2, seção 4? Patologias que acometem o sistema nervoso. Está vendo isso? A tela? Não, a gente não está vendo nada, só sua voz, só o áudio. Olha só o áudio? Então, peraí. Obrigado. Ele não compartilhou. Bom que eu já boto aqui a Ana Beatriz. Mas, enquanto isso, eu também estou falando, de qualquer forma, o que a gente está vendo. Então, o que acontece? Deixa eu ver se compartilha agora, você já vê. Vamos lá, compartilhar. Acho que eu cancelei. Obrigado, meninos. Vamos lá. E agora? Está vendo a tela? Computador? Agora sim. Pronto. Tudo resolvido. Então, como eu estava dizendo, o sistema nervoso central, nós temos aí a questão do cérebro, onde fomos vendo cada uma das suas etapas, onde tínhamos exatamente todos os eventos somatosensoriais, captação de informações, a questão de área cognitiva, na qual, através vamos dizer assim, das sinapses, dos mais de 2 bilhões de neurônios que compõem o sistema nervoso, foram se aprofundando em relação ao próprio cérebro e fomos estudando essas estruturas. Então, com isso, nós tínhamos o quê? Além do próprio estrutura cerebral, a questão da estrutura do... Vamos falando, olhando para um, né? Melhor, né? Vou usar um cérebrozinho aqui, peraí, arrumar um cérebro aqui para vocês. Tá? Pode ser esse. Então, com isso, nós tínhamos aqui as regiões corticais, todas elas se comunicando com o quê? Com uma divisão na qual nós chamamos de corpo caloso, onde esse corpo caloso delimitava exatamente a região do chamado sistema límbico, onde nós tínhamos aí o giro do símbolo, uma série de eventos ligados ao que? A amígdalas e outras regiões, onde tinha o quê? Os plexos, vamos dizer assim, os acúmulos de memórias mais antigos, e com isso havia as interações, via o quê? Os trilhões de sinapses que nós temos aí sendo formadas ao longo do tempo. Então, com isso, fazemos com que essas regiões, dessas emoções, pudessem certamente também ter o quê? Vias somáticas. Isso justificou exatamente com o que estudamos em relação ao quê? Tálamo, hipotálamo, nessas regiões aqui, tálamo, hipotálamo, até você chegar na região da hipófise, onde eu falei para vocês que existia uma série de hormônios, que depois vocês vão estudar em outras mortes, as mortes funcionais renal, digestiva e hormonal, e vão ver a série de ações que você tem ali ligadas ao corpo. Hormônio do crescimento, tireoidiano, hormônios produtores de ACTH, que se ligam certamente à produção aí de cortisol e outros demais hormônios. Eventos que vão ser, infelizmente, também estender-se, porque mais ou menos na posição do chamado terceiro ventrículo, onde você tem a produção aí exatamente dos eventos de líquido cérebro-espinhal, céfalo-raquidiano, que protege toda essa região, tanto aqui a encefálica, em direção ao quê? A coluna vertebral, você tem exatamente um posicionamento onde está o quê? O tal do tálamo, essa região do tálamo. E para essas regiões mais próximas, você tem produções aí de quê? A questão, por exemplo, uma região chamada de substância nigra, onde você tem uma grande produção de acetilcolina, o que justificaria, inclusive,
a própria interatividade que você tem aí para o sistema nervoso autônomo que nós discutimos. O sistema nervoso autônomo, vocês viram lá, em linhas bem rápidas, que você tinha exatamente a questão do evento conhecido como... Clara, vamos lá. Exatamente da questão do quê? Das fibras colinérgicas e adrenérgicas. Colinérgicas ligadas exatamente ao quê? Os sistemas parasimpáticos e adrenérgicos ligados ao simpático. E eu disse para vocês exatamente que esses dois eventos eram o quê? Contrapostos. Por que contrapostos? Não é a questão de um estimular mais ou menos. É a questão se um estimula a abertura de alguma estrutura, como pupila, o outro faz o quê? Fechamento. Se um relaxa a musculatura, o outro vai e contrai. Sempre vão ser movimentos de oposição. E por que isso é tão importante, professor? Porque isso exatamente vai simbolizar o quê? A questão da respostas que vocês vão ter para muitos fármacos em si. Então, muitos fármacos vão ser importantes, principalmente que vocês administram, como a questão de eventos como anestesia, como a questão, certamente, da... Vou voltar para cá. Anestesia, a questão exatamente de analgésicos, anestésicos. Vários deles vão ter simplesmente respostas às quais vocês esperam e efeitos colaterais. Por isso que, inclusive, comentamos lá para o sistema nervoso central os eventos todos associados com algumas coisas, né? Quando eu falei, por exemplo, de ansiolíticos, de eventos do gênero, outros fármacos de uma maneira geral. Então, essas respostas todas vão sempre depender do sistema nervoso central. Aqui você tem, e mais ainda, o periférico ligado aos nervos, mas, é claro, esses eventos vão simplesmente também representar o cérebro na sua homeostase, os seus eventos homeostáticos. Mas, é claro, vale a pena sempre falar exatamente nas patologias. É claro, para falar de patologia cerebral, eu precisaria de mais uma unidade, né? Então, como a gente não tem tempo, eu fiz um pequenino resumo disso aí. É claro, fica aberto as perguntas para o meu quarteto aqui presente e, é claro, para os meninos online, qualquer coisa que queiram me interromper, sintam-se à vontade e a gente vai discutindo aqui essa história toda que nós estamos falando. Perguntas, comentários, alguma coisa? Tudo fácil, né? Bastante tranquilo, tudo isso que eu falei. Certamente, eu sei, pelas carinhas de vocês, eu percebo isso. Não preciso nem dizer para os meninos online que certamente estão dizendo, está muito fácil esse assunto, professor. Graças a Deus, que coisa boa. Então, com isso, deixa eu só deixar minha água aqui. Acesso. Pronto. Então, você tem diversas patologias, e foi onde eu terminei minha aula passada, falando exatamente que você teria, certamente, aí uma série de eventos, tanto ligados até pela parte, que vamos dizer assim, mais somática, né? Ou seja, a questão, por exemplo, se a gente fosse pensar para eventos como o quê? Epilepsia, a questão exatamente do quê? Das condições que você tem, eventos que são mais o quê? Psicológicos, como, por exemplo, doenças como a depressão, como discutimos o sistema nervoso central. Todos esses eventos, certamente, vão estar associados por variações diretamente ligadas ao sistema de neurotransmissão, ou então algum outro evento associado também com a questão somática, sendo reflexo do próprio sistema nervoso. Então, com isso, eu resolvi destacar algumas delas. Então, você tem aí, por exemplo, o próprio evento AVC, o acidente vascular cerebral, como sendo um evento em que você tem, por si só, a questão de obstruções de artérias. N eventos aí podem causar essas obstruções de artérias, desde processos, por exemplo, a gente for falar do cardíaco, eu falar, por exemplo, das chamadas placas de ateroma. Placas de ateroma são placas de gordura. De repente, pequenas estruturas de gordura podem se desprender de vasos e para vasos de menor calibre, por exemplo, o do próprio cérebro. Então, com isso, eu posso obstruir e causar uma falta de irrigação desses locais. Então, isso exatamente também é vamos dizer assim, são etapas muito importantes em função disso. Só um minutinho para acolher alguém. Então. Laura. Então, com isso, o que acontece? Vocês sabem que deixar de irrigar ou deixar simplesmente de nutrir um neurônio significa a morte dessa célula.
é essencial que esse fluxo seja contínuo de sangue, exatamente por esses aspectos nutricionais e certamente de oxigenação em função disso aí, principalmente falando de neurônio. Ele não aguenta muito tempo sem ficar sem esses eventos. Por quê? Vai significar o quê? Perda exatamente ou a morte, ou também um comprometimento dos eventos aí de próprias atividades extensíveis ao corpo. Eu estou falando aí de atividades certamente somáticas, né? Pode ser contração de musculaturas, eventos de funcionamento de órgãos, ou levar a um comprometimento geral em relação ao que sistêmico, em virtude disso. Então, tudo isso acaba causando lesões neurológicas, tá bom? Significativas, e às vezes com casos de reversibilidade. Você tem aí os ataques epiléticos, a outra coisa do ataque epilético, muitas vezes ele não é o que a gente chama de doença de base, às vezes está muito mais associado com o que a gente chama aí, em função do quê? De uma doença secundária. E por que secundária? Por que esse termo? Porque exatamente seria a questão do seguinte: você tem a patologia, tá? E às vezes ela acaba aparecendo consequentemente. Por exemplo, o impacto do crânio em algum lugar. Você pode vir a ter distúrbios como esse. Eu posso ter, por exemplo, ataques epiléticos em função de doenças neurológicas causadas por vírus, tá? Em função disso aí. Porque a epilepsia em si são fortes contrações. No final das contas, são fortes contrações devido a intensos estímulos. Então, com isso, o que acontece? Quando você tem essa questão congênita, às vezes isso pode também ser passado de pai para filho, você às vezes começa simplesmente isso por volta dos 18 anos de idade. Então, você pode ter esse aspecto tanto congênito, como transmissível pai para filho, como também eventos aí associados, como eu falei, de outras patologias. E, é claro, degenerando, no final das contas, o próprio sistema nervoso. Pode ser eventos causados por cânceres, eventos tumorais, também tem associação com isso. Porque, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai ter comprometimento das neurotransmissões, passagem de informação. Já que a contração muscular, eu, inclusive, ressaltei isso com vocês, garotos, a questão exatamente o quê? De envio de mensagens, exatamente vias aferentes e eferentes, fazendo com que houvesse contrações musculares, tanto vale para a esquelética, como vale para a musculatura lisa, que a gente não controla. Eu posso ter esses diversos eventos todos ao mesmo tempo. E a epilepsia pode fazer com que haja isso. Tá? Inclusive, por isso que se indica, até que o indivíduo, quando tem esses ataques epiléticos, de contração muscular generalizada, você exatamente porque não deixa ele enrolar a língua, para que não haja uma asfixia, né? Isso é um princípio bem básico. Por quê? Ele tem uns espasmos corporais em diferentes graus. É claro, existem fármacos para fazer esse controle disso aí, para a inibição desses quantidades de impulsos excessivos para as fibras musculares, mas às vezes o que acontece? Caso haja um ataque, é ficar observando exatamente a questão da língua, para não ver se enrolar da língua, exatamente porque ele pode asfixiar em função disso aí. Perguntinha, quarteto? Alguma coisa? Meninos online, alguma coisa a me perguntar? Antes de eu mudar de slide? Tudo certo? Então tá bom. Veja, a ideia da convulsão e ataque epilético é a mesma coisa. Tá? Você convulsiona, exatamente seria isso. Você contorcer, né? Você sempre lembra a questão dessa contorção. Crônico, exatamente, seria no aspecto de você exatamente ter isso continuamente. Para alguns casos, sim. Exatamente, por exemplo, congênito, pode aparecer isso, ele pode ter o resto da vida, mas tomando a medicação dele, fazendo um controle adequado, ele vai ter, certamente, aí, vai conviver com a doença. Mas, é claro, pode ser também disparado por um motivo. Nós aqui, qualquer um de nós, sofre um impacto muito grande no crânio em algum lugar, uma queda, um acidente de carro, pode vir externar esse ataque epilético. Pode ser que a partir daquela data você passe a ter ataques epiléticos, ataques exatamente de convulsões, em função disso aí. Isso é muito relativo. Você sabe que há esses gatilhos, eu diria isso, mas você não tem vamos dizer assim, uma causa específica, não, dizendo isso aqui vai causar. Não. Geralmente são gatilhos. Por isso que a gente chama de doença secundária. E não é doença de base, é uma doença geradora. É uma consequência de alguma coisa em função disso aí. Tá bom? Opa, pode falar, Felipe. Bem colocado. Eu te dei um exemplo da placa da ateroma, mas você está falando exatamente da questão do anticoncepcional, bem colocado, porque você pode ter problemas nos mecanismos de coagulação. Inclusive, eu vou comentar um pouco disso até em cardiovascular.
Então, a colega de vocês, online, ela está comentando aqui o seguinte, dizendo que, às vezes, nas bulas anticoncepcionais, se prevê exatamente o que? AVCs, a possibilidade de AVCs. E por quê? Pense que você, com o fluxo menstrual, querendo ou não, tem muito que liberação de coágulos. Por quê? A larga vascularização, exatamente em relação ao quê? Ao útero. Então, a queda do endométrio pode gerar uma liberação de coágulos, rompimento de microvasos. E por uma consequência, por isso que é estatístico, farmacologia é muito estatístico. Existe a probabilidade de, não é que vai acontecer. Mas a questão, às vezes, a função do uso é isso, pode aparecer coágulos, e um coágulo desse desprender-se na região do útero ser conduzido via os vasos sanguíneos diretamente para o cérebro. Ah, mas isso é muito azar, não sei o que tá. Se é azar ou não é, isso é uma outra conversa. Mas pode acontecer. Por isso é previsto. Por isso que as bulas estão aí para isso. E é exatamente o que você está colocando, sim. Isso é correto. Isso pode acontecer. E não apenas com mecanismos como esse, tá? Até já que você está falando de coágulos, você pode ter mecanismos de pessoas, por exemplo, que têm problemas nos fatores de coagulação, tá bom? Então, às vezes, indivíduos hemofílicos, que às vezes são portadores de hemofilia. Hemofilia é uma doença exatamente com o problema você formar os coágulos e, é claro, estancar aquelas perdas de sangue. É muito perigoso. Inclusive, para vocês de consultórios, quando fazem intervenções, tem que perguntar todas essas questões do indivíduo. E a desprendimento de um coágulo desse, a questão não é estar de um grande vaso. Se é um grande vaso, uma artéria, uma veia, está tudo ótimo, é o que a gente vai ver. Mas se vai para microvaso, porque a gente tem vasos de tudo quanto é tamanho. Desde vasos que tem mais ou menos quase alguns centímetros de calibre, de espessura, vai ser uma mangueira de jardim, como microvasos exatamente microscópicos. É aí que está o grande problema. Porque você pode ter o quê? O AVC, que é a falta de irrigação em relação ao próprio cérebro. Eu posso ter isquemia. Ah, isquemia e AVC são parecidos? São. Só que o AVC é ligado o quê? Para o cérebro. E a isquemia para qualquer parte do corpo. Então, inclusive, pode gerar também o quê? Eventos de infarto, em função disso aí, com o coração, que a gente vai ver depois. Mas é sim, é pertinente isso que eu estou falando sim. Pode ocorrer. Existe a probabilidade. Obviamente, é aquele 0, não sei quantos por cento, mas existe sim. Isso aí é pertinente mesmo. Olha. Entendido, meninos online, também, o que eu falei aqui agora? Tudo certo? Então tá bom. E daí? Mais coisas? Mais coisas. Você tem outros eventos, todos eles associados também a degenerações. Como assim, professor? Esses eventos degenerativos, tá bom? Podem estar associados, por exemplo, a intoxicações, como, por exemplo, poluentes. Mas por que poluentes? Metais pesados. São exatamente o quê? Consumo de carnes, frutos do mar, carnes de peixe, é óbvio, e é claro, ligados a esses animais que às vezes estão próximos locais de despejo de poluentes. Como assim, professor? Peraí, deixa eu voltar para cá para o meu slide. E como assim? Essa questão, eu estou falando o quê? De chumbo, cádmio, alumínio, tudo isso ele não mata se você consumir. Você consumiu alumínio, pode morreu. Não. Isso é com o tempo. E aí está o grande problema. Não é chamado efeito cumulativo. Vocês vão ver algumas coisas disso em patologia, quando estudar imunologia, tá? Algumas dessas lesões são causadas exatamente por esses metais. Isso, quando acumula no corpo, pode causar uma série de problemas e degenerar o sistema nervoso. E em função disso aí. Então, cuidado com aqueles famosos, já que embaixo da sua ostra, mexilhão, tudo isso aí, de local de procedência boa. Porque, por exemplo, vou contar um detalhe para vocês, se vocês não sabem. É que, por exemplo, naqueles locais que você tem lá, os centrais de tratamento do polo de Camaçari, eles tratam a água, né, a água, obviamente, dos dejetos das empresas, e joga para o mar. Quando você está em grandes volumes, é claro, a proporcionalidade não tem problema. Você dilui, é como uma diluição, é igual você ter uma colher de açúcar para o quê? Para um copinho de café e uma colher de açúcar para um balde de água. É claro, o açúcar some quando você joga em um balde de água. Bacana. A questão é que os locais exatamente que eles usam para medir os índices de poluição, eles colocam ostras ali. E por que você coloca ostra, professor? Porque ostra é um animal filtrante, é um bivalvo, que a gente chama de biologia, e que ele filtra a água do mar. Para ele poder se alimentar, ele filtra a água. Aí adivinha se você come uma ostra daquela. É claro, vai ser um depósito aí de uma série de questões. É claro que agora vai começar a pensar duas vezes antes de comer seu sururu, surubim, sei lá o que vocês gostam. Eu não sou muito chegado. Então, sinto por vocês. Pô, você tem que me contar isso? Pois é, antes das férias é sempre bom saber essas coisas. Não é, meninos? Pois é. Vocês vão pensar 10 vezes agora.
Ah, você vai morrer de tanta coisa. Pois é, tudo bem. Então não esquece, mas sempre lembra disso. Lembra que o animal é de filtração e lembra só procedência. Não estou dizendo que todo lugar, então todo lugar tem. Não, todo lugar não tem. Tem locais de boa procedência. Mas vai que um vem lá de perto dos efluentes, lá obviamente, locais que tiveram aqui contaminação, tipo Rio Doce, né? Naquela região do Rio Doce, que teve a abertura dos dejetos, né? Eles medem o índice de poluentes exatamente coletando esses animais e vendo certamente os tecidos dele. Vai para peixe também, para um monte de coisa. Bom, eu gosto de peixe, então nunca procuro pensar nisso. Mas voltando para cá. Então, com isso, meninos, você também tem no meio dessas histórias aí mutações genéticas, alterações genéticas para a degeneração do sistema nervoso. Isso pode ser causado intrauterinamente, o indivíduo pode nascer com isso. Você tem eventos que daqui a pouco eu vou começar a falar de vírus, drogas, diversos eventos que vão destruir, certamente comprometer as sinapses e, é claro, causar doenças cumulativas aí. Alzheimer entra nesse grande grupo, né, junto com Parkinson, esclerose múltipla, né? Então vamos começar com Alzheimer. Você tem uma perda, isso geralmente acontece com 50 anos, e essa parte eu acho engraçada, porque há uma fase da perda progressiva de memória. Tá bom. Aí alguém vira para você e fala assim, igual que eu estava escutando um neurocientista dando uma palestra certa vez falando sobre isso. Muita gente fala, então você faz palavras cruzadas para não ter problema em relação à memória. Tá. Aí o neurocientista, eu vou te dar a resposta que você está pensando, exatamente isso aí. Se você fizer palavras cruzadas, vai se tornar bom em palavras cruzadas. Não tem que prevenir isso. O bom é você fazer o seguinte, um segundo curso, um novo idioma, fazer o cérebro trabalhar mesmo. Porque palavra cruzada, tá, você vai trabalhar lá, vai lembrar de algumas palavras, tudo bem. Mas tem que colocar desafios. O cérebro gosta de química, mas adora desafios. Toda vez que você propõe a ler uma coisa nova, pegar um livro, destrinchar, fazer um novo aprendizado, um novo conceito, ele gosta disso. Te garanto. Então, essa sinapse é que ele geralmente se refere, tá? A questão especificamente, palavra cruzada, só pode ser tudo dinâmico. É igual você saber, vocês veem a profissão de vocês, querendo ou não, hoje é tudo novidade. Aí vai chegar uma hora que aquilo ali vai ser dinâmico, igual comigo com um bancário de laboratório. Eu chegar lá no bancário, eu sei o que é, pipeta e tal, de usar, etc. Chega uma hora que você mora nas minhas duas. Por quê? Você já sabe o que vai fazer ali automaticamente. E um circuito. E é isso que o cérebro faz, ele se adapta muito rapidamente. Igual vocês. Com o passar do tempo, hoje que é novidade, daqui a pouco vai fazer parte tão grande do dia a dia de vocês, que você não consultor, já sabe o que vai fazer, você está olhando nada, só vê uma novidade ou outra para incorporar ali no sistema de vocês, mas a linha de trabalho é a mesma. Entendeu? Espera aí que tem alguém que está então. Então, o cérebro gosta de ser desafiado, como eu disse a vocês. Gosta exatamente... Alô? Oi. Gosta de ser desafiado em função disso aí. Então, com isso, esses desafios que você tem... Só um minutinho. Calem, rapaz. Esses desafios que você submete ao cérebro, ele simplesmente começa a criar novas sinapses. E eu já cantei isso o tempo todo no ouvido de vocês, já estão enjoados de me ouvir falar disso. Nossas sinapses serão formadas até o fim da vida. Nós vamos estar aí com trilhões delas, garotos. Nós vamos estar aí simplesmente com o quê? Dezenas de milhares dessas sinapses, tá bom? Como eu falo, quer saber quantas sinapses tem? Olha para o céu estrelado, olha aquilo ali tudo, pensa em mais. Exatamente são as sinapses. Então, aquilo ali nada mais é do que o quê? A quantidade de aprendizagem. Vocês estão aprendendo cada hora uma coisa. Descobri, por exemplo, que ela faz o quê? Tegumentar na minha disciplina noturna. Aprendi mais uma coisa. E ela falou assim, ó, Sarada, eu falei, o trabalho, meninas, você fala assim, professor, já fiz. Então, cada hora vai fazer uma sinapse. Vai formar uma sinapse nova. Parece bobagem, você acha que não, mas o tempo todo a gente está aprendendo. Não importa. Coisas maiores ou menores, mas sempre aprendizagem em função disso aí. Igual a história, por exemplo, dos mexilhões. Tá lá. Você está falando. É porque às vezes eu acho que não está partilhando. Às vezes eu não partilho. Os meninos. Foi igual naquela hora, menina. Eu saí, a menina não estava partilhando. Por esse motivo. Ah, tá bom. Então, segui esse conselho. Valeu, obrigado. Então, o que acontece aí? Você tem a questão exatamente de Alzheimer, na qual você tem a perda dessas memórias, ela pode ser progressiva em função disso. Consequentemente, você vai ter os eventos aí de memória, onde simplesmente essa memória começa com memórias pequenas e vai evoluindo. Desde nomes, exposição de locais que você deixa numa mesa, de algumas coisas,
até chegar ao quê? Memórias em relação a pessoas e outras coisas mais. São as sinapses que vão sendo generadas. O Alzheimer é muito caracterizado por isso. Opa, pode falar. É porque as memórias mais recentes estão em zonas mais próximas do cérebro. São menos profundas. As outras, exatamente memórias tipo emoções que você teve lá quando você, lá na sua adolescência, eventos que você conheceu, isso está muito mais profundo. Está mais para o lado, exatamente lá das regiões límbicas, tá? Que essas memórias, sim, são muito profundas. Você vai chegar, a pessoa com Alzheimer chega até lá perder isso. Mas essa que você está falando, exatamente assim, por exemplo, vamos dizer, agora, nós trocamos de sala, você vai daqui a pouco pensar, sim, saímos da 28 e vimos para a 40. Você vai lembrar disso, uma memória bem recente. Então, como você acessa lados do teu cérebro. Mas se eu te perguntar, você lembra na festa de Natal do ano passado, quem estava com você? Aí você vai fazer um esforço, você vai para outras zonas. Então, a gente tem zonas separadas exatamente para aprendizagem de memória. Então, nós temos regiões que interagem umas com as outras. Tanto que a gente consegue ir conversando, a gente não percebe, mas acessa isso o tempo todo, são bancos de dados. E o Alzheimer vai destruindo exatamente essas conexões. Por isso que a conexão recente ela vai mais rapidamente indo embora em função disso aí. Entendeu? É claro, vem Parkinson também no meio dessa história, mas está um pouquinho mais adiante também chegado a conexões, mas muito mais em relação a movimentos. Eventos de movimentos podem ser associados a isso. E por quê? Com você perdendo essas conexões de ativações de feixes musculares, eu, consequentemente, vou tendo o quê? Não só movimentos mais simples, como, por exemplo, mãos, andar, vão se tornando mais lentos, mas com o passar do tempo, isso vai dando o quê? Uma rigidez, essa rigidez não é apenas do ato de movimentação, mas também de uma série de outras estruturas. Esfíncteres, por exemplo, que são válvulas, vocês vão aprender depois, que controlam, por exemplo, a micção urinária, ou a questão, obviamente, da própria evacuação. Você pode ter rigidez em função do próprio peristaltismo para a alimentação, musculatura lisa. Então, tudo isso aí vai o quê? Perdendo essas conexões e, consequentemente, vocês vão ter o quê? Comprometimento. Então, exatamente a ideia dessa paralisação vai ser generalizada, a chegar ao ponto que o sistema vai parar. Pode ser com o tempo, pode ser que não, vai depender muito da fisiologia, do grau, uma série de coisas. Mas, como ato consequente, geralmente pode ocorrer isso aí. Claro, Deus? Tudo certo online? Perguntas? Então, isso vai causando, obviamente, essas alterações e, é claro, você vai tendo também comprometimentos, até porque a gente fala o quê? O próprio corpo vai ter uma característica bem interessante, a gente tem uma série de placas, chamadas placas amiloides, que se formam no cérebro. Então, você vai vendo que o cérebro vai perdendo a sua estrutura, tá bom? É como se fosse enrijecendo. É igual como acontece quando vocês aprenderem em relação, logo, com tegumentar. Quando você aprender a tegumentar, vamos falar de articulações. O que o organismo faz? Toda hora ele troca os tecidos. O cérebro não, é claro, vai se mantendo aquilo ali, sendo mantido pela irrigação, células, todo o processo. Mas em cápsulas articulares do corpo, a gente sempre vai trocando esses tecidos, tá bom? Em regiões ali. Mas chega uma hora que às vezes você tem tantas lesões repetitivas que, ao invés do corpo trocar aquilo por tecido cartilaginoso, ele começa a calcificar. Então, é exatamente que às vezes você vê pessoas de mais idade têm dificuldade de andar, porque as cápsulas articulares vão perdendo o líquido sinovial e vão perdendo o tecido cartilaginoso. Então, com isso, você tem uma dificuldade de movimento, porque está tudo calcificando, virando tecido cálcio. Vocês vão ver depois isso aí também. Tá? É o mesmo processo, muito similar, em função disso aí. Cefaleias. Cefaleias, dor de cabeça. Aí você dizer, você tem uma causa específica? Não necessariamente, porque é o que eu sempre falo. Quando se me faz essa pergunta, eu viro e te digo, meninos, você pode ter cefaleia desde HIV, vírus ebola, até uma gripe. Tudo. Tudo geralmente por quê? Porque às vezes, geralmente, 90% das coisas são o quê? Fatores secundários. É um fator secundário para alguma coisa. Dores de dente, senhores. Quantas pessoas não têm dores de cabeça em função disso aí? Então, geralmente, o quê? É um efeito causador. E geralmente também, se você pensar, você vai ter aí a questão dos estímulos chamados nociceptores, aqueles receptores de dor. Então, às vezes, em função desses eventos, em função dessas coisas, o que acontece? Você vai ter aí, obviamente, a questão dessa interação de receptores de dor e, é claro, consequentemente, dessa vez eu lembrei, fazendo com que haja o quê? A questão da
não como causa inicial. Aí você vai falar, mas eu posso bloquear via analgésicos. Pode bloquear via analgésicos. Mas, às vezes, é muito melhor procurar a causa. Porque o que acontece? Quando você fica tomando analgésicos, é uma coisa que depois vocês ainda vão ver em farmácia com mais detalhes, vocês sabem que muito bem que vocês mascaram a coisa. Você pode virar para o seu paciente e falar assim, toma um anti-inflamatório, toma um corticoide, vai melhorar a dor de dente dele. Mas certamente a infecção, o foco, o ponto vai estar lá e pode progredir. Pode ir para coisas muito piores, pode perder a estrutura dentária, pode virar um canal, um monte de coisas aí que vocês sabem que pode acontecer. Uma progressão. Mas posso mascarar tudo isso bloqueando os nossos receptores, bloqueando exatamente o evento de dor, porque dor, levem isso, tá bom, com vocês. É uma sinalização. Sempre é uma sinalização. É hora que você tem que parar e verificar o que é. Pode ser uma coisa simples, por exemplo, tipo, vocês fizeram uma prova longa, estão cansados, tudo certo, pode ser isso. Exaustão. Mas, às vezes, dores muito... Aí vem o lado do crônico, vocês estavam perguntando, simplesmente pode ser uma coisa muito mais do que extensiva e associada com outros fatores em função disso aí. Tá bom? É claro, isso também te leva a quadros emocionais, te leva ao que? Distúrbios visuais, várias coisas estão no meio dessa história. Hormônios, que a gente estava falando agora, na questão de variações de hormônios, fisiologia de hormônios em função disso aí. Então, tudo isso aí também é possível em função disso. Perguntas? Tudo certo? Vamos nessa. É claro, doenças infecciosas do sistema nervoso. Tem agentes causadores? Tem, vários. Você tem eventos virais aqui, por exemplo. A gente pode ter degeneração do sistema nervoso, desde HIV, passando por eventos que causam as chamadas inflamações nas meninges, como o quê? Vias bacterianas ou vias virais. Tá bom? Eventos de destruição. HIV é um vírus que é transmitido via sexual. Ele também, por sinal, um foco de endemia, a nossa Bahia aqui. Então, com isso, ele destrói muitas chamadas bainhas de mielina, tá? Em função exatamente da sua presença. O sistema imunológico é ativado, e aí o HTLV induz uma destruição por parte do nosso próprio sistema imune em função disso. Bactérias, você pode exatamente ter focos, tipo, exatamente essas infecções nas quais você pode ter a meningite bacteriana, meningocócica, né, causada pelo meningococo. Nós temos aí protozoários, dos mais variados tipos, Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, muitas vezes pode se instalar via cerebral. Você pode ter eventos como, por exemplo, Plasmodium, causador de malária, pode ter um efeito viral também, sistema nervoso, comprometimento. Temos... Plasmodium estaria envolvido com protozoário. Estava falando certo, protozoário, tá tudo bem. Eu achei que estava falando bacteriana. Então, teria protozoários, Plasmodium, que exatamente causa a malária, também bastante importante em função disso. Vermes, entendo aqui como parasitas, tá bom? Umbriguinha. Mas só que aí não estou falando de umbriga, estou falando da tênia. Tênia saginata, tênia solium. Para quem não conhece, a tênia é um verme no qual consumido, quem consome carne de porco ou de boi mal cozida. Os chamados proglotes, ou seja, os ovos das tênias podem se soltar indireto para o sistema nervoso, se implantam lá. Então, às vezes, os chamados cisticercos, as estruturas, podem crescer no sistema nervoso. E comprometem, é claro, pode matar o indivíduo com o passar do tempo. Tá? Então, você tem vários eventos aí que podem simplesmente parasitar, entrar, mesmo com barreira hematocefálica, mesmo com todo aquele sistema de proteção, pode invadir, ultrapassar isso aí e comprometer o sistema em virtude disso. É claro, tudo isso aí faz com que você tenha o quê? Essas doenças, e, é claro, algumas, às vezes, mais lesivas, né? Que pode ser o quê? Se tornar uma sequela para o resto da vida, como o vírus, obviamente, da poliomielite, né? Que, inclusive, está erradicado, inclusive, no nosso país, graças a Deus, mas, é claro, tudo depende do calendário vacinal, a gente seguir esse calendário, né? Inclusive, como eu sempre digo, tenho a oportunidade de falar, o SUS tem um dos melhores calendários de vacina do mundo, tá bom? O SUS é muito bom em função de calendário para as crianças, tanto que temos várias doenças erradicadas em função disso, e a polio é uma delas, tá bom? Paralisia infantil. É claro, se você não vacinar, aí tem grandes problemas em função disso, tá bom? E, é claro, lá se foi finalmente o sistema nervoso. Opa, acabou, então vamos distribuir sorvete e vamos ficar conversando. Não, senhor, vamos trabalhar, tá doido? Professor, pensei que a gente descansar aqui, descansaram bastante. Dúvidas, meninos online, alguma pergunta para me fazer? Tá tudo certo, muito fácil, tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Tudo bem, meninos? Vamos lá, vai que dormiu, né?
Ana Beatriz, Ana Clara. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tá tudo certo. Cícera, Fabielle, Adassa, Júnior, Tranquilo Mara, Laura, também. Lorena Fabiana, Lorena Lobo, Lorena Nunes. Tudo certo, professor. Maria Clara, várias Lorenas reproduziram. Maria Fernanda, Mirela, Nayara, Ufa, Juan, Samara, Sofia e Tereza e Vitória. Isso aí. Então, meninos, como eu estava dizendo, professor, então agora a gente pode falar de sistema cardíaco? Podemos. Estão vendo aí o slide? ONE. Sistema Sim. Sim. Valeu. Deixa eu só verificar Sim. na gravação. Tudo certo, já escutei. Muito obrigado. Ainda bem que a sala nova está funcionando. Finalmente, eu tenho que ficar dando explicação porque não funcionou o slide. Vamos lá. Então, é hora de falar de coração, professor? É hora de falar exatamente de musculatura estriada cardíaca. Os senhores vão ver depois. Mas eu estou falando toda hora de tegumentar. Vocês não viram tegumentar ainda não, morfo tegumentar ainda não, né, meninos? Não, então ótimo. É novidade que eu vou falar para vocês. Nós temos alguns tipos de tecidos musculares. Tirando minha amiga que está começando aqui na frente com tecido muscular, eu já comentei algumas coisas. De vez em quando eu comento com todos vocês. Você tem a musculatura estriada, tá bom? Esquelética e estriada cardíaca, e tem a musculatura lisa. Já sabe que esquelética, então eu falo isso no ouvido de vocês, temos 600 feixes musculares que podem trabalhar o quê? Todos eles, o quê? Dependentes da sua vontade. Em conjunto ou unitado. Esses feixes que permitem a gente se movimentar. Levantar braço, mexer perna e por aí vai. Você tem os outros feixes, que são o quê? Exatamente ocorrem independente da sua vontade, ou seja, musculatura lisa. Lisa, estamos falando do quê? Também já falei algumas vezes. Movimento peristáltico, sistema digestivo, questão do útero, questão do sistema renal. E temos a estrela, exatamente, sempre eu digo que o coração praticamente parece uma entidade à parte. Ele tem circulação, ele tem um sistema que manda energia para que possa pulsar. Então, você tem a musculatura estriada cardíaca. E essa musculatura estriada cardíaca tem uma série de, vamos dizer, características muito específicas ligadas ao quê? A células, a tecidos. E antes de eu falar do coração, em homeostase, como ele funciona, desde o processo, e depois que nós falamos de patologias, vocês vão notar, como sempre, eu comento uma vez uma coisa, outra sobre patologia, mas não entro em detalhes, que ainda não preciso. Primeiro que vocês aprendam todo o coração na sua normalidade, para depois a gente chegar. Então, com isso, é muito importante primeiro entender o que é a célula do coração. Essas chamadas miofibrilas, elas são exatamente o quê? São estrias transversas. Vocês vão ver que elas parecem até um único bloco. Se você olha, impacta exatamente de um corte histológico, vocês vão ver já aí no coração. Lembra exatamente o quê? Parece uma grande célula com vários núcleos. Parece que ela é multinucleada, tá bom? E uma única célula, mas não. Você tem células individualizadas. A grande característica dela é que as células são muito próximas uma à outra, são coladas uma na outra. Então, isso é bastante importante para os eventos químicos que eu vou falar, que te lembram também o sistema nervoso. Não me livrei do sistema nervoso, não, nem pensar. O coração depende do sistema nervoso. Então, ele vai ter o sistema nervoso, mais alguns adventos aí que vai ajudar com que esse coração possa se movimentar. Bem, como eu disse, fibras entrelaçadas, vão ter junções, tá bom? Estruturas celulares que vão mantê-los muito juntos, essas células. São estruturas que daqui a pouco eu estou chamando de junções, discos intercalares, chamadas junções gap, hairpins, eu vou usar alguns termos aí. São células que vão se manter próximas umas das outras, coladas uma à outra. Isso é importante? Porque isso vai facilitar exatamente a transmissão de impulso nervoso, impulso elétrico, potencial de ação. O mesmo potencial, crianças, que eu falei para vocês, que segue em direção própria, porque neurônio é neurônio, neurônio placa motora, aquele sistema exatamente nervoso. Então, isso aí é o mesmo raciocínio, meninos. Vai permitir exatamente que a estrutura como um todo possa funcionar. Nós temos tempo, graças a Deus. Então, com isso aí, nós temos aí as tais discos intercalares que vão manter essas células muito próximas, tá? E essa proximidade vai permitir que passe o sistema nervoso, passe exatamente os impulsos nervosos, vindos do sistema nervoso e vindos do próprio coração. Mas só que ele vai ter uma outra particularidade química.
grandes quantidades de cálcio. O coração ele é mergulhado em cálcio. Vocês vão aprender músculos depois e vão ver que você tem acesso, certamente, aos cálcios para também as fibras musculares. Sem cálcio, você não tem movimento muscular. Bom, isso aí é a condição sine qua non. Tanto vale aqui para coração como qualquer outro. Mas o coração precisa mais ainda. É mais ou menos a seguinte ideia. Para o musculatura esquelética, no meu braço, eu tenho cálcio entrando e saindo, mas no coração é como se tivesse o quê? O coração, a estrutura aqui na minha mão, e colocar dentro de um balde, molhado, mergulhado em cálcio o tempo todo. Porque o coração ele bate o tempo todo. Simplesmente, desde a segunda semana de gestação, quando é formado, você vai ter o quê? Uma estrutura que vai necessitar do quê? Do cálcio. É essencial. Cálcio, exatamente, significa o quê? Movimento do coração. E muito. Inclusive, vou usar para algumas coisinhas que eu vou falar já já em relação a isso. Você tem uma particularidade, e aí que eu vou precisaria de uns eventos chamados de túmulos T. O que são os túmulos T? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu consigo mostrar um túmulo T para vocês. Acho que não tem aqui. Não tem. Não tem. Deixa eu vou contar para vocês o que é o túmulo T. O túmulo T, pensa que é o seguinte. Você tem uma célula. Essa célula você tem exatamente túbulos transversos que percorrem todo o tecido, toda a estrutura exatamente do tecido celular. Aqui é um corte histológico exatamente do coração. Então, você vai ter os tais tubos, que são microscópicos, depois eu vou mostrar isso para vocês melhor, numa oportunidade, e eles exatamente ficam transversos aqui entre as células. E para que você vai precisar de um túbulo T? O túbulo T vai ser importante exatamente para o deslocamento do cálcio. Pense na sua casa com seus cômodos, e esses cômodos vão ter exatamente o quê? Exatamente tubos de água ligando o quê? Cômodo a cômodo. Então, você vai ter lá o tubo principal lá da rua, ligando sua casa, seu apartamento, é isso aí. Então, você vai precisar ter um acesso exatamente dessa água. E a mesma coisa vai ser em relação ao cálcio. Você vai precisar dessa estrutura banhando exatamente o quê? Favorecendo o acesso o quê? Em direção o quê? Do cálcio em relação às células. E outro detalhe, o túbulo T, você vai encontrar também na chamada musculatura esquelética. Tá? A musculatura esquelética é aquela que você tem o quê? Você coordena o movimento. Bacana. Mas, na questão da musculatura cardíaca, estriada cardíaca, o que você vai ter lá? Você vai ter eventos que ele simplesmente vai ser 5 vezes maior e mais ainda volume. Mas, professor, ele vai entrar em contato o tempo todo? Vai precisar desse contato o tempo todo, porque o coração o tempo todo está batendo. Não importa vocês sentadinhos aqui, conversando comigo, ou saindo correndo lá para frente. Então, dependente do movimento, mesmo dormindo, o tempo todo seu coração está batendo. Só vai parar de bater no belo dia que a gente partir dessa para melhor. Tirando isso, não para mais. Então, com isso, você vai ter também, como todo bom tecido conjuntivo, grande quantidade de líquido extracelular. Sempre lembre disso. Quando você estudar em tecido conjuntivo, vocês vão ver que existe epitelial e conjuntivo. Epitelial é o que reveste o teu corpo, tá bom? É o tecido exatamente que faz o revestimento mecânico, a gente chama. São as células, é epiderme. Esse é o tecido epitelial. Conjuntivo, que é todos os outros. Tecido, aderme, hipoderme, tecido cardíaco, ou seja, músculos, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tudo é conjuntivo. Ósseo, tudo é conjuntivo. E conjuntivo tem uma característica, garotos. Qual é? Células mais diversificadas, mais separadas uma da outra, essa característica dela, claro, fugindo daqui a exceção do meu músculo cardíaco, ó, mas tem uma coisa que é base dele: líquido extracelular. Existe muito líquido extracelular, diferente do epitelial. Se você olhar a pele da sua mão, as células são tudo próximas, parecendo o quê? Ladrilhos. Se você vai pensar o ladrilho da sua casa, do seu banheiro, é aquilo ali, aquilo é tecido epitelial. É uma patrão que a gente chama de proteção mecânica, vocês vão usar muito esse termo em imunologia. Então, isso aí faz com que vocês tenham, garotos, um importante tecido, tá? Em função desse processo, tanto de revestimento, tá? E o líquido extracelular garante o quê? Nutrição, hidratação, bastante líquido nesse processo. E outra coisa, esse líquido é onde você também vai ter o cálcio. Então, esse banho de cálcio, que a gente ainda vai falar mais coisas sobre ele, vai ajudar muito o coração na sua contratilidade. Tudo certo? Tudo bem, quarteto? Aqui presente? Ótimo. Pessoal online, tudo bem que eu estou falando? Alguma novidade? Alguma coisa? Não? Tá, ó. Vamos nessa.
Outra coisa que vocês estão vendo aí na leitura, retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático eu nunca ouvi falar, professor. Ouviu sim. Retículo sarcoplasmático é o retículo que você tem o quê? Numa célula cardíaca. Você já escutou uma outra palavra. Retículo endoplasmático. Liso e rugoso. É típico da célula que armazena alguma coisa. Sarco é porque exatamente ele está dentro do quê? Das células do quê? Musculares. Então, com isso, nas células musculares, você vai ver o quê? O retículo sarcoplasmático. Vão aprender depois, quando estudar tecido muscular, que a membrana citoplasmática é chamada aqui nos tecidos musculares de sarcolema. Vocês vão escutar esse termo. Essa é a membrana citoplasmática. Os nomes mudam um pouquinho, mas é a mesma funcionalidade. Tá? Isso aí vai fazer com que você tenha o quê? E aí que é interessante até, ele é um pouquinho menor do que no músculo esquelético. Mas não tem nenhum problema, né? Até porque o coração está banhado em cálcio. Como ele vai estar banhado, e vou te mostrar daqui a pouco uma membrana que existe na sua periferia, vocês vão ver que isso é apenas uma questão de complementação em função disso. Continuando. Repara, as tais junções. Lembre-se sempre que as células estão muito próximas, precisa estar colada uma com a outra. Ele até foge um pouco aquele padrão, que vocês depois vão ver, de tecido conjuntivo. Tem muito espaço. E aqui é interessante você ter essa proximidade por causa exatamente de o quê? Das passagens o quê? De íons, as passagens exatamente de nutrientes. Então, essas junções vão favorecer muito essa história. Repara o que você está vendo aqui, ó. Membrana citoplasmática, que é o mesmo padrão, ó. As cabeças polares, voltadas para o citoplasma meio externo. Aqui a parte apolar, tá bom? Da membrana. E aqui os tais dos canais. Os canais, exatamente, que intercomunicam as células, onde eu faço trocas, onde eu faço exatamente processos, exatamente de trânsito. Então, de vários fatores. Dentre eles, ainda, íons. Tudo isso aí vai te ajudar muito no processo que está escrito ali. Estão vendo uma palavrinha ali? Chamada de sincício. Sincício é exatamente você explicar o tipo de tecido que é o cardíaco. Sincício vem em dois lugares. Aqui no coração e na placenta. Na hora que você forma exatamente a estrutura que vai envolver, vai exatamente estar próximo ao bebê, você vê exatamente a placenta. Então, a placenta vai ajudar exatamente o bebê. E outro local é esse aqui. E por que você tem essa particularidade, professor? É porque toda vez que você faz um corte histológico, o corte histológico do tecido, o que você vê lá? Toda vez que você vê exatamente esse corte histológico, parece que você tem uma célula plurinuclear. Você tem exatamente uma célula na qual... Não, perdão. Você vê, parece que tem um tecido plurinuclear. Por quê? As células estão tão próximas, que a visão, exatamente, ao microscópio, te lembra exatamente o quê? Uma grande célula com vários núcleos. Isso só vê no coração e vê na placenta. São os dois únicos lugares que você vai ver isso aí. Tá? Mas não são células individualizadas? São células individualizadas. Apenas tem uma proximidade. Por isso, você exatamente os vê. E exatamente esses dois nomes aqui. O coração, vou até aproveitar que já esses dois nomes, só para poder explicar a vocês. É um órgão cavitário. Apresenta 4 cavidades. 2 superiores, que eu chamo de átrios ou aurículas. 2 inferiores, que eu chamo de ventrículos. E eles, daqui a pouco, eu vou explicar como é essa funcionalidade. Como é que eles movem-se, como é que eles se contraem harmonicamente. E isso, essa estrutura desse tipo de tecido, isso vai favorecer, vai facilitar muito a questão do trabalho dele. Tá? Já vou falar sobre isso aí. E aqui está a cara do tecido exatamente cardíaco. Repara, você tem exatamente o quê? Quando você bate o olho aqui, parece que você vê simplesmente um tecido, uma célula gigante com um monte de núcleo. Mas cada um desses pedaços aqui, ó, aqui, cada um compreende uma célula. Então, você vai ter várias células aí com seus núcleos, tudo bonitinho, e todas bem próximas. Então, por que você precisa de células bem próximas? De novo, para você garantir o batimento cardíaco. O que eu daqui a pouco estou chamando de contrações sístoles e relaxamentos diástoles. Então, sempre falar em sístoles e diástoles é falar que ele está o quê? Sístole contraindo, diástole relaxando.
Tá claro isso? Tudo certo? Pronto. Então, com isso aí, eu garanto a movimentação. Por quê? A corrente elétrica, que vai passar daqui a pouco, e você já sabe, estão careca de saber, quando eu falo de corrente elétrica, estou falando de bomba de sódio e potássio, eu falo isso o tempo todo no ouvido de vocês, desde que a gente se conhece lá do sistema nervoso. E vou continuar falando para vocês. Nossa, de novo, vou continuar? Por quê? É isso que garante o que? O funcionamento do coração. Entrada e saída de sódio e potássio e, consequentemente, o quê? Essa passagem, essa condução ao longo da estrutura. Isso, crianças, faz com que... E olha aqui exatamente a gente vendo um corte do próprio coração. Agora dá para ver melhor o que eu estava falando. Ó. Estrias transversas. Repara, parece até que é um tecido só. Parece que até é uma estrutura só. Mas você tem uma estrutura o quê? Próxima, célula colada uma com a outra. Porque você dá uma uniformidade ao coração. O coração é muito uniforme a bater. Não bate um lado de um jeito, lado esquerdo bate de um jeito, lado direito bate de outro, um ato bate com o ventrículo, não. É tudo harmônico. E o tempo todo vai ser assim. Salvo as patologias. Você vai ter exceções. A gente fala. Mas lembrem-se, repara aqui, ó. O tecido cardíaco, tal, que inclusive a gente chama de miocárdio, só escuta falar miocárdio, miocárdio, miocárdio. A miocárdio é uma das partes do tecido cardíaco. Você tem a mais externa, que eu chamo exatamente de epicárdio, e a mais interna, que eu chamo de endocárdio. E a mediana, essa do meio que eu estou passando aqui, o cursor, eu chamo de miocárdio. Então, geralmente você escuta muito mais a referência a miocárdio, porque o miocárdio está batendo, porque a miocárdio é a maior, e mas, de qualquer forma, você tem 3 camadas, 3 etapas. Epi, mio e endo. Tá? Cardio, todo mundo. Tudo isso aí mostra que, inclusive, e aqui é interessante aproveitar até a figura para isso. Isso que eu falo que parece uma entidade à parte. Você é um ser vivo dentro da gente. Você tem vascularização dele. Tá? Ah, professor, mas ele não é uma bomba, né? Que eu ouvi falar que leva o sangue. Ouviu certo. Mas só que a história da circulação para o corpo é uma coisa, que depois a gente vai conversar. Aí você tem os eventos que são todos próprios dele. São exatamente as famosas safenas, que você escutou. É uma vascularização toda voltada para o coração. Você tem que manter essa continuidade disso aí. Por isso que aquelas obstruções que a gente estava conversando agora, soltar coágulos, às vezes é complicado. Pode causar, por exemplo, um infarto no indivíduo. Exatamente, pode faltar. E o termo infarto, e aí vem um outro parêntese, a gente falou de AVC em relação ao cérebro, um acidente vascular cerebral que pode haver um rompimento de vaso por entupimento. Eu posso falar de uma isquemia para o corpo inteiro, dedos, braços, mas eu falo de infarto apenas para o coração. Então, um infarto exatamente são o quê? O bloqueio dos vasos, consequentemente, problema de irrigação. E o mesmo problema no sistema nervoso a gente tem aí. Deixou de irrigar aquele tecido pode ser para aqui, estado isquêmico e pode o quê? Necrosar, morrer. E aí você tem uma série de questões que depois a gente vai conversar sobre isso aí. Tem um monte de papinho que a gente vai ter sobre isso, ligado exatamente a essa questão metabólica deles. Tudo certo, trio? Tudo bacana aqui? Tudo bem online com vocês? Escutando bem? Tudo bacana? Alguma novidade? Alguma coisa aí? Enquanto eu bebo água? Tudo certo, professor. Então, valeu. Vamos lá. E daí, professor? Tá fácil demais. É por isso que não tem nenhuma novidade. Estamos aqui. Então, tá. E daí? Aí vem uma parte interessante. Então, vendo essa membrana que está aqui, essa membrana eu chamo de pericárdio. Tem outras partes do corpo, membranas assim? Tem. Tem uma membrana dessa na região abdominal, a gente vai chamar de peritônio, que envolve a cadeia abdominal. Tem uma outra membrana envolvendo a cavidade torácica, que a gente já vai começar, uma tal de pleura. Essas membranas são interessantes porque acumulam, como todo tecido conjuntivo, uma coisa que o tecido conjuntivo precisa muito, que é o quê? Líquido extracelular. Cheio de quê? Nutrientes, íons, uma série de coisas. Em especial para o coração, o que você tem aqui? Cálcio. Isso aí. Íon cálcio. Pensou em líquido extracelular, você já está pensando direto no cálcio. Porque você está banhando esse coração. Por isso que eu falei que o suprimento de cálcio ele é permanente. Por isso que o tal do túbulo T não precisa ser tão grande, tá bom? Ele é até calibroso, não é tão grande. O retículo sarcoplasmático é menor que o esquelético. Por quê? O tempo todo você tem esse coração banhado em cálcio. Lembra a história do coração no balde que eu coloquei? Então você tem grande volume 24 horas por dia. Essa membrana é aquela história exatamente quando você vai lá no mercado, pensa no seguinte, você querendo comprar carne para o churrascão de vocês, comemoração de passar no sistema nervoso. Tiraram 10, tá tranquilo, verãozão,
Ah, vai vocês pro churrascão de vocês. Bacana. Ah, mas eu gosto de frango. Tudo bem, então você come seu frango. Pega lá, pede para o açougueiro, açougueiro, ele fala professor. Açougueiro, enrola aí meio quilo de picanha. Tá bom, vai enrolar meio quilo de picanha. Passa aquele filme ao redor. Aquele plásticozinho bem fininho. É isso que você tem aqui. Você protege exatamente toda a estrutura e garante exatamente esse suprimento de cálcio. E como a minha amiguinha está falando, eu concordo com ela, cálcio. Mas tem um outro papel, esse líquido. E a mesma coisa você vai ter o papel do líquido extracelular para o peritônio, para a cavidade abdominal, para a pleura dos pulmões e para o tal do pericárdio. Que é a seguinte. Pensa o seguinte, não são células que estão exatamente em movimento? Contrações, cistos, relaxamento, diástole. Está um movimento constante. Pensa nessa porta que acabou de abrir. Se ela não tivesse lubrificada, ia começar a ranger, né? É claro, o coração da gente vai ficar rangendo, mas vai ter uma coisa pior. As células poderiam se romper. É mais ou menos o que acontece. Repara, você está lá andando o tempo todo, você nota que o seu calcanhar vai desgastando o tecido, vai saindo. Exatamente quando a gente pisa um tecido muito quente, na praia, vai, vem, aquela coisa. Isso não acontece com o coração, porque está o tempo todo lubrificado. É igual as cápsulas articulares do teu joelho, do teu braço, em função disso aí. É o mesmo raciocínio. Essa lubrificação exatamente vai fazer com que não haja rompimento das células. As células, às vezes, o que acontece? Você vai ter o quê? Essa movimentação sem haver um comprometimento estrutural na membrana celular. Então, com isso, esse líquido vai garantir o suprimento de cálcio, concordo, mas também vai garantir a lubrificação do próprio órgão em si. Bom? Bem, professor, só isso? Claro que não, tem mais coisa, tem um monte de coisa. Aqui, ó, repara, olha o corte histológico que você tem aqui. Bateu o olho rapidamente, parece o quê? Que é uma célula só, mas não é. São várias células juntas. A gente depois vai ver isso aí, depois aí numa aula prática que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ver que essas células estão próximas umas às outras. Bastante o quê? Vascularização. Lembrem-se, não estou falando da vascularização lá da pequena e grande circulação que a gente vai discutir depois. A gente vai ver. Mas eu estou falando dos vasos sanguíneos próprios do coração, as safenas, uma série de outros vasos que garantem o suprimento e as trocas, obviamente, aí de nutrientes e outros eventos. Você tem ainda aqui essa estrutura, sabe o que é? São as placas de estimulação, são exatamente o sistema nervoso chegando às fibras musculares e dando os estímulos. Ah, professor, você falou aí eu lembro, falou lá da ponte do bulbo, que você tem exatamente o quê? Vias, como, por exemplo, o 10º par craniano, que faz a inervação do coração, do coração também, né? Você tem coração, pulmão, o 10º par e sistema digestivo. Isso aí tudo permite que você inerve, mas só que aí que vem a parte interessante. Não é a única. Já já eu estou mostrando para vocês que tem um sistema independente. Vocês viram aqueles filmes de terror que de vez o cara vai lá, arranca o coração do outro, aquele coração pulsando lá na mão. Nossa, naquela ali é feito. Não, não é feito, não. Aquilo não acontece. Aquilo exatamente o coração poder pulsar, ter uma continuidade de pulsação, é porque ele tem estímulos, eventos estimulatórios próprios dele. Isso que é interessante. Faz com que esse coração possa contrair e relaxar, mesmo independente do sistema nervoso. Isso garante essa continuidade que eu falo exatamente ligada a esse processo aí de pulsação, vamos chamar assim, do coração. Sístoles e diástoles. Sístoles, contrações, diástoles, relaxamento. Olha as junções, as tais gap, né, que a gente chama, junções gap, que são exatamente junções que garantem a proximidade, discos intercalares, tudo isso aí mantém essas células juntas. Nossa, fala aí, gente. O problema da morte cerebral, que ela inclusive, o problema da morte cerebral, a colega de vocês está perguntando aqui exatamente sobre morte cerebral. E o que acontece a morte cerebral? A morte cerebral é o último evento que você constata, que você determina exatamente a morte do indivíduo. Porque sem o cérebro, você tem um comprometimento sistêmico. Com o coração, você tem até como mantê-lo ligado a máquinas. Respiração, você também tem como mantê-lo ligado a equipamentos. Como manter o quê? Ventilador mecânico, questão de estímulos elétricos, o coração está tudo certo. Mas o cérebro parou, aí ele morreu. Tanto que você, o laudo exatamente com o médico, é exatamente relacionado ao cérebro. Porque o cérebro
é aquilo que a gente estava falando agora, né? Problemas de oxigenação e nutrição. Faltou isso, neurônios morreram, não volta mais. E o coração não tem a particularidade, porque você teria a questão também de extensão, muito parecido até com o evento cerebral. Daqui a pouco a gente vai falar dessa história. A depender da extensão que você tem de lesão da célula cardíaca, eu tenho como manter esse indivíduo ainda vivo. Ah, mas ele teve um infarto, perdeu uma parte das células que estão mortas, tá bom. Mas só que, digamos, ele perdeu lá 1%, os outros 99% vão trabalhar para aquele 1%. E aí, porque às vezes tem um probleminha que depois eu vou contar isso aí. Ele que não é um músculo, está o tempo todo fazendo isso. Mas ele pagando fazer isso. Agora, se ele vai fazer isso, é outra história. Então, ele não pode fazer o trabalho além do que ele foi destinado. Ele vai ter uma consequência. Depois eu vou explicar. Nada. Tem um problemaço aí. Ah, não, agora eu vou te contar. Sabe aquela história? Pensa no seguinte. De repente você treinou, fez um monte de exercício na academia para suspender 50 quilos. Bacana. Mas daqui a pouco eu vem com uma coisa de 100 quilos para te dar. Você pode até tentar suspender, mas pode ter consequências. Você pode ter uma lesão, você pode ter o que, de repente, você não consegue suspender. A ideia seria mais ou menos essa. O coração vai tentar suprir, mas às vezes isso, ele não vai ter fisiologia, energia suficiente para manter esse coração fazendo isso. E aí, você precisa de mais algumas informações para poder te explicar diretamente isso. Eu vou lembrar depois que você está falando aí. Mas isso, uma parte da tua pergunta, está ligada a isso aqui agora. Fisiologia elétrica. O coração tem uma fisiologia elétrica, perfeito? Tem. E aí vem a história que eu estava falando para vocês. Exatamente esses tais nodos. O que são os nodos? Os nodos são miocárdios, células miocardíacas modificadas. É como se você tivesse... Aí vem até o que ele falou, um pedaço do que ele falou, que você teria um dispositivo para mandar exatamente energia. O dispositivo biológico, vamos chamar dessa maneira, esses nodos aí. É como se chama de nodo sinoatrial, o famoso marcapasso cardíaco, que a gente já vai falar dele, ou nodo atrioventricular. O que eles são? São células cardíacas modificadas. Vão ter um papel similar ao que tem o sistema nervoso? Sim. Você tem uma ideia? Além do estímulo do sistema nervoso via 10º par craniano, você tem os tais nodos. Fazendo o quê? Mandando impulsos nervosos. Já vou mostrar no coração onde é que é isso. Tá? E tem os sistemas de distribuição. Esse sistema de distribuição é como se tivesse um gerador no coração e um monte de fiozinho dispersar para o quê? Passando por todo o coração. Os dois principais, tá? E tem mais um aqui que não está aqui, que eu daqui a pouco vou mostrar, é o feixe chamado de átrio ventricular, fibras de Purkinje, e tem mais um que vai aparecer no desenho que eu já vou mostrar, que são os feixes de His. Pensa como nervos que saem e inervam o coração como um todo. Então, garante que ele continue a pulsar. Então, independente de você ter o estímulo no sistema nervoso, você ainda vai ter essas estruturas. E isso garantirá exatamente o quê? Os eventos de conjunção. Então, vamos dar uma olhada no coração? Vamos ver como é que ele é, que até agora nem mostrei para vocês. Olha aí, bem bonitão para vocês. Esse coração que está aí, você tem lá, ó, o nódulo, ou nó, é a mesma coisa, tá? Sino atrial. Vamos lá, vamos primeiro umas questões aí de anatômicas. Por que esse nome sino? Sino é pelo seguinte, então, vendo essa convergência que você tem aqui do órgão, toda vez que você vê aquela convergência em anatomia, você chama de sino. Tá? Então, sino é porque é essa convergência, essa fechadinha do órgão. Então, você tem o sino atrial, que é exatamente por quê? Porque eu estou chamando de atrial. Lembra que eu falei que o órgão é um órgão cavitário? Porque tem exatamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cavidades. 2 superiores, que são exatamente os átrios ou aurículas. E 2 inferiores, que são exatamente os ventrículos. Então, ventrículos inferiores, aurículas ou átrios superiores. Primeiro ponto. Mas vamos continuar a falar dos nódulos, depois eu te conto mais coisas do coração. Nódulo ou nó sinoatrial. É o primeiro que se encontra aqui. São exatamente o quê? Miócitos, células modificadas, mandando impulsos elétricos para aquele órgão, permitindo que você contraia e relaxe o tempo todo. Primeiro ponto. Tem um outro. Um tal de nó ou átrio
átrio ventricular. Átrio ventricular por quê? Fica entre o átrio e o ventrículo. Então, tenho dois pontos principais. Um no sino atrial e um no átrio ventricular, posicionados. Dali saem os feixes. Esses feixes são exatamente o quê? Repara, o tal as vias de condução. Uma delas, que eu te falei que não está lá, é o tal do feixe de His. Esse feixe de His, exatamente, é um ponto onde você vai o quê? Divergir, vai exatamente passar, sair nervos, onde você vai ter aí as fibras de Purkinje e outras subdivisões, para fazer com que haja o quê? Uma inervação de toda a estrutura. Garantindo, de novo, aquilo que eu falei, contração, sístole, relaxamento, diástole. E outra coisa que é interessante, até olhando esse coração aí, para aproveitar, só por causa da estrutura, tá? E lembre-se, uma última coisa. Glóbulo nosso sinoatrial, você também chama de marca-passo cardíaco. Não esquece essa história. Você chama a história de marca-passo cardíaco. Professor, é similar àquela história do marca-passo, do todo aparelho que manda impulsos elétricos no coração? É. Uma ideia mais ou menos similar. E depois eu vou te contar essa historinha mais adiante. Mas o marca-passo cardíaco ele vai mandar o nó sinoatrial, junto com o nó atrioventricular, vai mandar impulsos para o coração, impulsos elétricos, garantindo essa força dele. Bem, uma coisa a gente eu já posso adiantar para vocês aqui, em função dessa estrutura. Repare, apesar de você ter o quê? 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos, meninos, vocês vão ter o quê? Exatamente lembrar que ele tem um lado esquerdo e direito. Como é que eu vejo isso? Meninos aqui, que estão presenciais, e vocês aí online, estão olhando para mim. Vocês estão sentados na minha frente me olhando. Isso exatamente é o lado esquerdo e direito anatômico. Lado direito do coração e lado esquerdo do coração. O que vocês estão vendo ali, do lado esquerdo, com representação vermelha, é o famoso sangue arterial. E nem esquece, por enquanto, a ideia de artéria e veia. Não vem falar, nem pense. Se estão pensando, dispensem. Não pensem disso, não. Falar em sangue arterial, eu quero que os senhores estejam na minha aula pensando o seguinte. Marcos falou em sangue arterial. Então, sangue rico em oxigênio. É essa que vocês têm na cabeça. Esquece a via de condução. Daqui a pouco a gente vai falar de artéria e veia. Não é hora. Falou em sangue arterial, é sangue rico em oxigênio. Vai ter um motivo disso, né? Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Que corre aonde? Do lado esquerdo. Por isso que o lado esquerdo está em vermelho. Já no teu lado direito, se você reparar aqui, ó, o coração do Marcos aqui. Lado direito, você tem exatamente o quê? O sangue todo com a cor azul. Isso é convencional, tá? É a convenção biológica. Do lado direito, sempre você vai ter o sangue venoso. Falou em sangue venoso, os senhores estão falando em sangue rico em dióxido de carbono, CO2, tóxico. Você precisa respirar. Então, com isso, sempre, lado direito, sangue venoso, rico em CO2, lado esquerdo, sempre você vai ter o que? O sangue arterial rico em oxigênio. Claro, Carteto? Tudo certo isso aí na cabeça? Ótimo. Pessoal online, está entendendo o que eu estou falando? Tudo bem? Lado esquerdo, sangue arterial rico em oxigênio. Lado direito, esse aqui, azul, você tem exatamente sangue rico em CO2. Vamos aproveitar logo, que já estão quentes aí com a cabecinha, e botar mais uma coisa na história. Toda vez, isso a gente vai usar o tempo todo quando chegar lá em grande e pequena circulação. Toda vez que eu falar do coração, eu falar em artéria, vaso, artéria é todo vaso que sai do coração. Falei em artéria para vocês, vaso que sai do coração. Vaso sai do coração. Toda vez que eu falar em vaso que chega no coração, eu chamo de veia. Vasos que saem do coração são chamados de artérias. Vasos que chegam ao coração, eu chamo de veias. Não esquece disso, não. E por que você está mandando não esquecer? Porque vocês pensam o seguinte. Professor, mas isso eu já sei. Que sangue arterial só tem sangue com oxigênio. Não. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma artéria como a pulmonar que tem sangue rico em CO2. Se você pensar sangue vaso, vai dar um mole. É por isso que você sempre tem que pensar desse jeito.
Sangue do lado esquerdo é o quê? Do coração, sangue rico em oxigênio. Sangue exatamente do lado direito, representado em azul, como está aqui no coração. Sangue rico em CO2. Vaso que sai do coração, eu chamo de artérias. Vasos que chegam ao coração, eu chamo de veias. Comece estendendo isso, que você vai ver com grande pequena circulação, mas não com açúcar. Bom? Vai chegar lá também. E, já trocando aqui, não esquecendo, nódulo sinoatrial. Você tem exatamente um marca-passo cardíaco mandando impulsos nervosos para o coração, contrações e relaxamentos, junto com o nódulo atrioventricular. E você tem a distribuição via o quê? Peixes de Purkinje, fibras de His, e, é claro, garantindo toda essa distribuição de energia. Vamos lá agora juntar tudo isso. Tem mais coisas. Claro, tem mais coisas. Tem mais coisas. Ah, professor, então por isso... Só um minuto. É por isso que o funcionamento elétrico dele depende dessas tais junções comunicantes. Vai. Por isso o coração está com aquela série de estruturas garantindo essa proximidade exatamente das células. Então, você garante que haja o quê? Uma distribuição homogênea exatamente dos eventos de energia por toda a musculatura cardíaca, por todo o tal do miocárdio. Então, com isso, vai garantir um outro processo que vocês estão vendo aqui. Células autorrítmicas. Por que autorrítmicas, pessoal? Pelo seguinte, pensa o seguinte, o coração está batendo? Batendo e relaxando. Vocês estão olhando aqui, batendo e relaxando. Vocês estão correndo? Batendo e relaxando. Eles têm sempre o quê? O mesmo ritmo. Mais rápido ou mais devagar, sempre vão estar contraídos. E vai ter um detalhe, já vai falar mais adiante, que eu vou somar isso aí. Átrios contraem juntos e ventrículos contraem juntos. Não é um átrio direito com ventrículo esquerdo, nem um átrio esquerdo com ventrículo... Não. Tudo juntinho, ritmado. Átrios juntos, ventrículos juntos. Relaxando, contraindo. Você precisa disso. Sabe por quê? Porque pensa uma coisa. É um sistema fechado. Você tem que chegar sempre assim. O sistema circulatório é um sistema fechado. Se você está lá na sua casa, de repente, você chegar lá, pega uma picareta e quebra lá o cano, exatamente da água, está chegando na sua rua, para sua água, ou para sua casa, o que vai acontecer? Vai faltar água na sua casa. Por quê? O sistema não vai ser suprido. Está vazando água. É a mesma coisa no sistema da gente. Você precisa de um ritmo. Senão a circulação não acontece. Senão não vai garantir uma coisa que eu vou falar mais adiante, que é o quê? Pensa que você tem 2 bilhões de células, um pouquinho mais, para garantir o quê? Receber e vai receber a mesma quantidade de oxigênio e a mesma quantidade de nutrientes. Não importa se você estiver pensando agora no dedinho do seu pé ou na célula lá do bulbo capilar. Tanto uma como outra, que de lá de baixo é fácil até enxergar, né? Gravidade, né, professor? Vai lá para baixo. Como é que você vai garantir que o bulbo capilar recebe a mesma coisa? É assim. Uma série de questões físicas. E te garanto que não é só o coração. O coração sozinho não consegue fazer isso. O coração fica... Não vai. Não, você vai chegar para cima do boca... Isso tudo é fechado. Então, lembre-se que o sistema é fechado. E pensar que o sistema é fechado é como se fosse um monte de gente, vamos dizer, nós 5 aqui ficassem enfileirados, um empurrando o outro. O reflexo do empurrão de último indivíduo ia refletir até o primeiro indivíduo. O sangue funciona assim. Você vai entender por quê mais adiante. Ainda não é hora. Então, com isso, uma das coisas que eu te garanto que garante isso é isso aqui. Os tais potenciais de ação. Potencial de ação é... Lembra que você ouviu falar disso? Impulso nervoso, exatamente o evento de quê? Exatamente que você tinha... Impulso nervoso, a questão exatamente de você ter o... O impulso nervoso, o potencial de ação, tudo isso é a mesma coisa que eu falei no sistema nervoso. Você continua com ele aqui.
Você precisa desses eventos estimulatórios para que haja contração exatamente da estrutura cardíaca, para que mantenha exatamente esse ritmo. E aí, repara, você vai ter exatamente a tal da famosa frequência. A frequência cardíaca exatamente vai ser em cima disso aí. A frequência cardíaca para garantir exatamente o quê? O ato, essa ação exatamente de contrair e relaxar. Essa fibra estriada cardíaca manter esse ritmo o tempo todo. Então, com isso, o que acontece? Os tais potenciais de ação vão garantir essa condução. E aí vem uma parte interessante, que é exatamente você explicar essa função elétrica. Mas por que você não fala isso quando explica, por exemplo, musculatura esquelética, lá do braço, da perna, desses eventos? Porque isso é importante para o músculo esquelético. Você contrair, levantar seu braço, baixar seu braço, tudo certo. Mas para o coração é essencial. Sem esse ritmo aqui, ele não funciona. Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai seguir esse gráfico aqui. Eu vou voltar. Um evento exatamente onde eu meço exatamente a questão do quê? Do potencial de milivolts na membrana, energia elétrica mesmo, tá? E que simplesmente você vai ter o quê? Uma faixa de tempo. É o que eu chamo de polarizar. Vou botar aqui um pouquinho. Polarizar e despolarizar. E por que esse polarizar e despolarizar? Mais ou menos o seguinte, meninas, é assim. O polarizar e despolarizar é como se eu estivesse batendo minha mão. Não parece, mas na hora que eu bato a mão, é um pequeno intervalo entre uma palma e outra. Então, esse batida é o que o coração faz. Então, como se estivesse batendo a palma da minha mão, há um pequeno intervalo de descanso. É como se a firma falasse, estou cansado, descansar. Mas só que o descanso dele não é longo. É 0,2 segundos. Você não percebe. É o tal do tum-tum. É a frequência. Que a gente vai explicar mais adiante. Essa frequência, essa batida, tudo isso, exatamente são esses eventos aqui, ó. Eu despolarizo, elevo a energia, tanto que você está vendo aqui, ó, sai do negativo e vai para o positivo. Platô, estabilização. Quando você fala, ouvir platô, estabilizou. E você vai subindo até o teto, por o teto vai embora. Não. Ele estabiliza, vai seguindo. Daqui a pouco ele, cai. Isso exatamente é o platô, e depois repolarizar e ele fica mais baixo. Ele, está ali bastante. Vou descansar um pouco. Isso são 0,2 segundos. Depois disso, ele sobe de novo. E isso, é claro, é o padrão. Mas só que tudo isso vai depender de uma coisa que está aqui antes. Isso aqui. Por que o tal do músculo cardíaco faz isso? É um jogo entre cálcio e sódio. Por isso que você ficou falando o tempo todo no ouvido da gente de bomba de sódio e potássio? Aí. Por isso o tempo todo você falou em relação ao cálcio que o coração vive mergulhado? Aí. Exatamente. Então, esses eventos todos vão depender a saída e a entrada desses tais canais. Se vocês lembrarem lá do sinapse, como eu disse para vocês, você tinha o evento do primeiro e segundo mensageiro. Impulso nervoso chegando até a sinapse, o quê? Neurônio a neurônio, ou neurônio, célula muscular, célula exatamente de um evento que é de movimentação, tá? De um órgão. Esse impulso, ele chega até o final, e depois o que acontece lá? Você tinha uma história de um segundo mensageiro. Quem é o segundo mensageiro? Cálcio. Lembra da história das vesículas de acetilcolina, como eu mostrei para vocês, do rompimento, e você tinha exatamente o neurotransmissor saindo? Só que agora não tem neurotransmissor. Você até tem, tá? Mas só que uma outra história. Depois eu explico isso aí. Até quando eu falei para vocês de receptores beta, até comentei isso. Mas o que eu quero te mostrar ali é que cálcio e sódio trabalham juntos. Então, com isso, o que acontece? Ó, você vai começar a ter o quê? Aberturas mais lentas no canal de cálcio. E aí você começa a fazer o quê? Inverte para o sódio. O sódio começa a passar mais rápido. E por que mais rápido? É só você lembrar do que ele vem. Bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio vão passando energia. Lembra? Eu mostrei isso para vocês. Eu tenho um desenho. Vai e volta, vai e volta. Todo impulso nervoso. Ou potencial de ação. Tudo isso aí é a mesma coisa. Ou carga elétrica, se preferir. Todo mundo está falando do mesmo cara. Tudo isso aí se juntando, você vai ter exatamente o quê? Quando você inicia o fluxo de cálcio, olha o que acontece com o sódio, ele fecha. São 0,2 segundos que ele... Descansado. Ele para. Então, com isso, você tem aquele descanso. Daqui a pouco, isso começa a acelerar novamente. Então, o que vai acontecer?
você vai ter aí, ó, exatamente o que? Vai inibir os canais de potássio e vai começar a repolarizar. E o que vai acontecer? Vai haver um pequeno retardo. Esse retardo aí vai ser aquela parte do platô. Eu vou estabilizar. Daqui a pouco eu altero, que exatamente vai tornar o quê? Cálcio mais lento, abrindo para o quê? Sódio. Ele faz uma inversão. O tempo todo cálcio e sódio fazem inversão e vão, às vezes, o quê? Participando do potássio. Acaba sendo um jogo entre os íons em função disso aí. Isso faz com que haja o quê? O tal do movimento. Isso vai dar exatamente isso aqui, ó. Repara, fica negativo, pouca energia, mas vai começando a subir, ó. Menos 20, até chegar ao zero, depois positiva. Estabiliza. Linha. Pronto. Depois cai de novo. Aí perde energia. E vai de novo. E de novo. Se vocês lembrarem, o eletrocardiograma faz exatamente isso. Isso tudo é aquilo ali. Mas só que, é claro, em determinados estágios. Exatamente em linhas gerais. Isso tudo é garantido porque uma série de fatores físicos em função disso aí. Eu vou terminar já já. Aí eu já consigo equilibrar as coisas. Quando você pensa no coração, ele tem uma questão física muito importante. O coração está no meio do peito. Não está no meio do peito. Ele está no mediastino, que exatamente... Deixa eu apontar. Essa região aqui, tá? Essa região se chama mediastino. Aqui exatamente por trás das costelas e do externo. E é voltado levemente para a esquerda. E repara, ele tem exatamente uma projeção dos sinos. Lembra a história do sino? É isso aqui. Voltada para cá. Sabe para que ele serve? É uma jogada física muito interessante na biologia. Ele tem esse ponto inclinado mais para cá, porque na hora que o sangue, depois eu vou te explicar a situação, bater no fundo aqui do coração, o que vai ser projetado. Essa é uma pista de skate. Tem aquele skatista lá todo animado, desce. Quando ele desce, vai lá no fundo da rampa e sobe com toda velocidade. É exatamente isso que acontece aqui. O sangue vem com toda velocidade aqui para a parte mais funda do coração e é ejetado. Por isso que os ventrículos contraem juntos. Só que um vai para o lado exatamente para o corpo e o outro vai depois para um evento que ele vai chamar de hematose em direção aos pulmões. A gente vai falar disso depois. Então, mas essa física do coração já ajuda numa coisa que eu falei para vocês. Lembra que eu te falei que 2 bilhões de células recebem a mesma quantidade de sangue com oxigênio e nutrientes? Lá para o teu bulbo capilar, lá para o teu cabelo, até lá a ponta do dedão? Um dos motivos é esse aqui. Lembra que o sistema está todo fechado. A pressão da bomba, mais força empurra o sangue. Mas o sistema todo reflete. Por isso que o coração, exatamente, vai ter que ter o quê? Ser todo íntegro. Você não pode perder partes dele. Senão você vai precisar de mais energia. Lembra coisa que eu falei que não estava querendo te responder? Um dos motivos que não te respondi é por isso. Porque exatamente, se eu perder uma partezinha desse coração, o resto vai ter que pensar essa força. Eu falei, peraí, perdi um pedaço do coração. Vamos todo mundo nos juntar e empurrar mais isso. Mais energia, mais estímulo, mais diversos eventos. Então, faltam algumas coisas ainda para a gente continuar a explicar isso que estava me perguntando aí. Essa questão exatamente de impulsionamento. E um deles é o físico. Coração no mediastino, voltado levemente para a esquerda e, é claro, impulsionando esse sangue aí. E daí, professor? E daí, outra coisa que você tem que aprender em relação ao coração é o seguinte: o sistema circulatório é fechado. É um sistema fechado. Tem que ser fechado. Porque se ele não for fechado, você vai ter o quê? Uma queda exatamente da pressão interior. Lembra a história da picareta? Que vocês estavam na praia, cavando o jardim, vocês acertaram o cano da água. Vazar. Lá se for a água para irrigar exatamente o quê? Mandar para dentro da casa. É a mesma coisa quando um vaso desse se rompe. Uma hemorragia. Um evento exatamente que, às vezes, a depender do vaso, você vai ter um rompimento, perda de líquido do tecido. Que líquido é esse, professor? Sangue. Sangue tem alta pressão aqui dentro. Se você cortar, você nota que às vezes você escuta falar assim, ele devia ter hemorragia, começou a baixar a pressão arterial dele. É claro que baixou a pressão. O sistema não estava fechado, abrir isso aqui, diminuir a pressão. Estão vendo os escapamentos. Por isso que eu preciso de diversos eventos para tratar rapidamente isso aqui. Vai entrar o cálcio, que logo a gente vai conversar por quê? É um sistema de coagulação. Vocês precisam tanto para o paciente de vocês. Então, o paciente esvai em sangue na hora que você estiver mexendo lá.
Então, com isso, o que acontece? Um desses mecanismos vai exatamente te ajudar. E o cálcio também entra nesse papel, exatamente de bloqueio, para que não haja a perda sanguínea em virtude disso. Depois, quando você vê a configuração interna do coração, estamos quase lá, meninos. Quando ver a configuração interna, até já adiantei, lembre-se sempre, ó, lado esquerdo do coração anatômico, vocês estão olhando o coração do Marcos, daí para cá, meninos online, mesma coisa, estão sentados aqui olhando para mim. Lado esquerdo, sempre tem sangue arterial, rico em oxigênio. Lado direito, sangue venoso, rico em CO2. Ó, é a mesma coisa que você está vendo aqui. Vermelho representa sangue rico em oxigênio, azul, sangue rico em CO2. Ó, e daí, professor? Órgão cavitário, já avisei para vocês. 4 cavidades, onde vocês têm o quê? 2 superiores, átrios ou aurículas, 2 inferiores, ventrículos. Sempre vai ter o quê? Lado direito, lado esquerdo. Então, é óbvio. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tem novidade. Está entendendo aí, pessoal online? Tudo bem até agora, que eu falei? Alguma coisa a perguntar? Não, professor, tudo tranquilo. Então, vamos nessa. E daí? Tudo isso é dividido por septos. Septo é exatamente essa parede que você está vendo aqui. Tá? Ainda não estou falando das válvulas. Ah, não tem válvula aqui? Tem uma válvula aqui. Depois a gente vai conversar sobre ela. Mas tem o septo, que liga o lado direito e o lado esquerdo. Tem animais, às vezes tem curiosidade que vocês têm, tem animais que tem isso aqui incompleto, às vezes pode haver uma mistura do sangue arterial com venoso? Não, não há mistura. No mamífero, não. Só tem um animal que sofre isso. São exatamente os répteis. Os répteis têm uma pequena abertura na parte de baixo do ventrículo, dá uma pequenina mistura exatamente de sangue arterial e venoso, mas não muito. O septo é íntegro na gente. Então, sangue arterial e sangue venoso não se misturam no coração. Não criem isso. De vez em quando um aparece e fala, mas há mistura. Não mistura nenhuma. Separados pelo tal septo. Ou seja, divide exatamente o que? A estrutura do coração. Bom, vamos lá. Então, você tem os átrios ou aurículas, ventrículos embaixo. Aurícula direita, aurícula esquerda. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Coração. Aí, eu já adiantei a vida de vocês aí. Artérias. Vasos que saem do coração. Sempre, meninos, não cochilem, lembrem dessa história. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Como todo vaso que chega ao coração, eu chamo de veia. Ah, mas é por causa do sangue. Não, esquece o sangue. Tem nada a ver com o sangue. Não bota sangue nessa história, não. Eu quero saber que vaso que sai é o a artéria. Vaso que chega ao coração é a veia. Bom. Válvulas. Aí a outra história que também de vez em quando vocês trocam. Lembre-se que o lado direito, deixa eu apontar aqui. Lado direito do coração, entre aurícula direita e ventrículo direito, você tem a válvula chamada de tricúspide. A tricúspide encontra-se do lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Do lado esquerdo, você tem o quê? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a chamada válvula mitral ou bicúspide. Bicúspide por causa mitral por causa do chapeuzinho do Papa. Né? Então, com isso, você tem apenas 2 lados. Essa é a bicúspide ou mitral. Lado esquerdo. Lado direito, válvula tricúspide. Depois, lembre-se que eu falei para vocês, por isso que eu estava adiantando lá atrás. Ó. Lado esquerdo do coração, sangue arterial. Sangue arterial, por quê, professor? Porque está cheio de oxigênio. Mesma coisa a questão do lado direito, que sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. Está claro, estudantes? Porque isso aí eu vou ficar trocando toda hora na hora de falar de pequena grande circulação. Eu preciso dessas coisas todas que estão aqui. Tá? E daí? Lembre-se. E a última coisa para a gente se despedir aqui.
que aí depois a gente vai e pega pesado na próxima aula. Lembre-se que sempre, essa questão dos átrios, sempre vai ser uma câmara de admissão. Por que admissão? Porque o sangue chega sempre nos átrios. Nunca o sangue chega pelos ventrículos. Por isso que o sangue sai pelos ventrículos. Lembra a rampa de skate? Lembra que... Deixa eu voltar lá para... Aqui, pode ser esse aqui. Lembra que ele é voltado levemente para o lado esquerdo, é inclinado para cá? Porque toda vez que o sangue chega aqui, ó, nos átrios, que são as câmaras de admissão, eles caem para os ventrículos. O sangue sempre vai fazer isso. Dos átrios para os ventrículos. Lado direito, você tem a tricúspide. Lado esquerdo tem a bicúspide. Aí as portas se abrem. O sangue sai dos átrios para os ventrículos. O que eu falei ainda agora? Eu falei que ventrículos contraem juntos, átrios recebem sangue juntos. Por isso que é átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. Imagina se esse recebe e ejeta e esse fica. Já dá uma confusão na circulação. O sistema não é fechado? É por esse motivo. A inclinação é para facilitar isso. O sangue bate com força aqui, exatamente você vai ter o quê? Uma ejeção. Por isso que os ventrículos vão contrair junto e vão empurrar o sangue para fora. Como? A gente vai ver depois em circulação. Está claro isso que eu falei agora? Bacana? Pronto. Sedimentem essas informações até aqui, que aí depois a gente vai para cima de grande, pequena circulação, vai falar um monte de coisa semana que vem. Amanhã, na semana que vem, eu vou estender mais essa aula. Bom, eu não libero vocês, não. Vou dar uma estendida nisso aí, que eu quero ver se eu dou uma adiantada. Porque circulação, eu tenho mais eventos, tá? Do que respiração. Respiração é até mais rápido. Tem tanta coisa, mas circulação tem muito detalhe. Porque o sistema cardiovascular tem algumas coisas. Tem ainda a química da estimulação, vou falar de hormônios, vou falar de pressão, vou falar de um monte de coisa, mais coisas passando. Respiração mais light em relação a isso aí. Meninos online, entendido? Tudo certo? Tudo certo, professor, mas eu queria tirar uma dúvida referente a outra coisa. Fica à vontade. A prova do segundo bimestre, ela vai ser todos os assuntos desde o primeiro ou serão só os assuntos a partir do segundo? Todos, desde o boa tarde, Marcos, prazer em conhecer vocês, até boa tarde, este é o programa de sistema cardiorrespiratório. Tudo. Tá certo. Positivo operante. Exatamente isso. Já estão escutando isso? Meninos presentes. Todo o conteúdo programático. Então, a minha discussão seria essa, mas você gostaria por aqui mesmo? Você acha melhor por aqui? A gente continuar vindo aqui? Tudo bem? Não, e você... Deixa eu explicar para os meninos aqui online. Meninos online, eu estava aqui conversando com o pessoal o seguinte, porque o que acontece? Tem exatamente agora... Quer ver uma coisa? Temos 22 estudantes que estão online, a computador. Segundo a nossa lista, inclusive, eu adoro essas listas, que a lista tem 44 alunos nessa turma. Também eu faço a mesma cara que você faz, tá bom? Também faço a mesma coisa. E aparece também de vez em quando lá a questão das provas também. Interessante. Lei da reprodução, sei lá, de partição, parece bactéria, vai partindo. Então, com isso, o que acontece? Eu estava questionando com eles que, caso vocês quisessem, eu faria exatamente o quê? Teria as aulas exatamente, manteria online, nós não iríamos à faculdade, somente quando fosse a aula presencial para a prática. Eu vou fazer uma prática com vocês, mas faria na sala de computação. E, no caso, eu manteria exatamente, mas para isso eu precisaria de uma listagem de vocês todos. Eu queria saber se vocês exatamente participariam, mas os colegas de vocês que gostariam de vir, e aí, obviamente, tem que ter uma unanimidade em função disso aí. É por isso. Isso que eu estou discutindo. Não, mas aí é aquela história. Tem que saber também das garotas. E aí, meninas, o que vocês acham? Vocês é quem sabe. Se quiser. Melhor. Isso. O que vocês acham também, lá? Então, eu vou jogando a pergunta para vocês. Para mim, tudo bem. Online. Prefere manter online? Mas para isso eu precisaria... Deixa eu botar um óculos que eu também estou cegueta. Vamos lá.
Nós temos exatamente, hoje foi a aula do dia 26, me corrija, tá certo? 26 de outubro? Isso. Nós temos a próxima, depois, outubro, 26 de outubro. Na próxima já não temos. Aí tem mais 3 dias, 9, 16 e 23. Vocês querem manter no computador ou querem manter online? Essa é a questão. Online, professor. Online, professor. Agora a prova do segundo bimestre, ela vai ser online ou vai ser presencial? Online, não é presencial. Esse ano não tem nenhuma prova prevista presencial da parte das mortes. Entendi. Bem, com fé em Deus, estaremos presenciais, mas agora não. Meninas, concordam ou não? Pode ser online? Então é o seguinte. Pode ser. Vocês Oi, pode falar. Fique à vontade também. Se quiserem também ser presencial, como falei, vocês decidem comigo. Não eu sozinho, não. Estou mandando. Isso eu estou dividindo a responsabilidade com vocês. Que tem uma outra coisa. Eu conversei isso com a Cecília. A Cecília falou comigo o seguinte: professor, você decide com eles, para mim está tranquilo. Não tem problema nenhum. Então, o que eu estou pensando? Vocês vão ter que fazer uma lista para mim. Vocês vão ter que fazer uma listagem e me mandar a assinatura de vocês. Vai ter que fazer uma listagem. Porque, oficialmente, eu tenho que jogar isso depois para a diretoria. Então, tem que ter uma oficialização. Eu preciso que vocês façam a lista, fotográfica, no PDF, o que vocês quiserem. E aí, a partir da semana que vem, não precisa mais vocês virem aqui. Nós estaremos online. Tá tudo bem mesmo? Se não tiver, ó, não tem... mas eu quero saber conta. Não perguntando isso. Você não fala com vocês na boca, como adultos. Você achar que só gosto de estar aqui, adoro te ouvir, gosto de ficar aqui cochilando, olhando para você. Pois é, você está na minha frente, as coisas assim. Também eu compreenderia. Mas eu estou perguntando a vocês. Tem problema, não? Não? Tá bom. Os 4 que estão aqui comigo estão falando que fariam a parte da lista. Vão assinar. Vocês aí, outros 22, está tudo bem para vocês, meninos? Posso marcar? Tem uma outra coisa. Se vocês estiverem preocupados em relação a uma aula prática, a gente pode marcar aqui na faculdade. Não tem problema. Eu preciso, o que eu vou fazer no computador, eu posso fazer na sala de computação aqui. Não tem problema nenhum, posso estar perto de vocês. Mas não vai acabar... Não, pode ser depois da prova também. Logo após as provas, a gente pode vir para cá. A gente marca isso um dia. Eu venho para cá, acolho vocês, a gente vai para a sala de computação. Eu reservo lá. Pode ser assim? Não fique preocupado, não, ele vai fugir, vai dar mais alto, não sei disso, não. Pode ser, professor, pode ser assim, desse jeito. É um universo engraçado, mas tudo bem. Mas fiquem tranquilos, eu marco isso aí. Eu preferia marcar pós-prova, por quê? Eu estou preocupado com essa carga horária. Vocês já viram como está uma chuva diferente. Se fosse nos outros anos, eu estava tranquilo. A gente marcava lá, eu intercalava com as aulas práticas, estava super tranquilo. Agora não, primeiro minhas aulas todas. E aí eu estou com esse grande problema em relação a isso. Então, tá tudo bem online vocês? Então, posso contar aí com essa lista aí, porque eu tenho que passar isso depois para a professora Cecília, para justificar, para passar um papo. Não, Marcos inventou isso, tirou a cabeça dele. Não falando nada. Pode ser? Vocês podem montar isso para mim? Não, eu vejo quando o mais rápido possível. Vou dizer o mais rápido possível. Quem é o líder de turma? Lorena, tá me ouvindo? Jamile? Jamile também? Jamile, então posso contar com você para a gente ver essa listinha aí? Oficializar essa história? Pronto. Então, semana que vem, o quarteto já sabe. Não é para depois chegar, você não lembra, eu fui lá para a aula, aí você não estava lá. Tá bom? Lembra disso. Semana que vem, ficamos no computador. Tá bom, meninos? Agradeço a vocês. E não se preocupem não em relação à aula prática. Eu marco um dia para vir aqui e a gente acerta isso. Eu vou arrumar uma coisa aí. Para depender de quantas pessoas, eu posso fazer até na questão anatômica. Eu posso ver até o laboratório de anatomia. Mas ele vai depender de quantos alunos. Eu só tenho como botar 20 lá. Não tenho como botar mais do que isso. Tá? Inclusive, eu posso dividir os horários. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jamile. Quando o dia que você tiver uma aula prática, é porque, como eu te falei, eu fiz isso com as turmas de neuroanatomofisiologia. Eles têm uma aula parecida com a de vocês, mas só que é todo mundo para psicologia. E aí, o que eu fiz com eles? Eu joguei 2 horas para eles. Eu posso até aumentar um pouquinho. Eu começo 1h da tarde, e aí eu boto 1h30 para cada um. Não importa. Não. Até faço isso com vocês. Uma boa. Mas vocês vão ver que é uma outra aula. Vou fazer a mesma aula que eu fiz com eles, com os modelos anatômicos. Tem algum corpo lá? Não tem. O corpo que a gente tinha fundou
e perdendo o danado corpo. Pronto. Aí só tinha um braço, era um braço e um pedaço lá de abdômen, mas perdendo esse corpo. Mas eu posso fazer um laboratório de neuroanátoma, se vocês quiserem. A gente combina assim. Vamos fazer o seguinte, já posso até adiantar isso com vocês. Né? Nossa, mas a gente vai. Então, meninos online, vocês também estão escutando. Nossa prova está marcada para o dia 30. Estou falando certo, 30 de novembro. Tá vendo só? Se diverte, passa rápido. Foi ontem que a gente fez a AV1. Por isso que eu estou falando. Minha preocupação com o tempo está sendo essa. Se é seu aniversário, parabéns para você. Vai dar tudo certo. Fazer prova, ganhar um presente, um 10, é uma coisa boa. É para variar dia 7 de dezembro. Para variar dia 7 de dezembro é feriado. Deixa eu ficar calado, deixa eu falar. A gente pode marcar, se vocês quiserem, dia 14 de dezembro. Eu estou aqui com vocês. 1h da tarde. A gente começa. Divide em 2 blocos. Porque se vier todas as pessoas. Aí você tem mais uma missão. Perdão, Jamile, estou falando certo? Então, não... Tá, Jamile, estou falando certo. Jamile vai ter uma missão. Eu preciso dividir isso em turma 1 e turma 2. Mas se vier, o professor só vai vir em 20, ou o pessoal já resolveu ir para o Caribe, vai viajar para a Europa, tá tudo bem. Também pode ir. Porque também vai ter acabado oficialmente as aulas. Vai ter acabado. Eu posso marcar essa aula no laboratório de anatomia. E aí, se tiver apenas 20, jogo os 20 lá. Dia 14 de dezembro. Mas olha o dado que vai ser. 14 de dezembro. Acabou meu tempo. Hoje foi a última aula de outubro. Semana que vem, para variar, feriado. Depois, 3 aulas. 9, 16, 23. Dia 30, pronto. Ó. Sim. Não. Esquece o ponto. É a aprendizagem de vocês. E vai ter um detalhe. Se você não olhar o calendário, já vai ter acabado as aulas. Não, já acabou. Já vou ter lançado tudo. Você tem uma ideia, fazendo a segunda unidade, já definiu praticamente tudo. Até o clima de prova final vai ser lá... É isso mesmo. A prova final na outra semana. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Prova final... Só, você tem uma ideia. Dia 4 de dezembro é o limite para entregar a prova. A prova final... Término das aulas vai ser dia 7. Prova final vai ser dia 9 e 10. Vai ser pós-prova final. Por isso fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem, eu agendo isso. Jamile, com você. Aí você vê quem tiver a fim de vir. Porque realmente é só por questão de aprendizagem e vocês verem que dá uma sedimentada em tudo isso. E é muito legal. Vou te falar isso. É melhor... Não que eu não queira o computador. Eu poderia fazer isso no computador, com cortes estolosos, etc. Mas quando vocês forem ver a questão do... começar de série, mostrar nos modelos, tudo isso que eu falei aqui, para vocês jogar isso para os modelos, vocês vão ver que é outra história. Aí, estou deixando a sua mão, em função disso aí. Decida. Professor, só vem 20, joga todo mundo no mesmo horário, a gente faz tudo uma só vez. Professor, vai vir uns 40. Tá bom, vamos dividir isso aí. Fica ao critério de vocês, como eu disse, não é pontuado, não é pós o calendário acadêmico, mas me coloco à disposição, me comprometo nisso com vocês. Está gravado isso. Bom? E semana que vem, já sabe, quarteto, não vai ter ninguém. E garotos, estão me escutando online, continuam online, não inventa de me aparecer nessa faculdade, porque isso aí complica, né? Olha que vocês estão combinando comigo, assista. Não, o professor combinou, e aí Jamile vai lembrar lá, não vai inventar de aparecer lá, e depois aí aparecer, você não assentado. Pois é. Então tá bom, meninos, vamos lá, vamos despedir aqui todo mundo. Ana Beatriz, Ana Clara, Ali, Camille, Cícera, Fabielle, Radassa, Júnior, Lara, Laura, Lorena, Fabiana, Lorena, Lobo, Lorena, Nunes, Luma, Maria Fernanda, Maria Clara, Nayara, Juan, Sofia, Tereza, Vitória. Excelente semana para vocês, meninos. Depois assine a lista lá. Bom, abraços a todos. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço a vocês. Tchau, meninos.